Não é segredo para ninguém que o movimento protestante surgiu no século XVI, através da coragem e empenho do monge alemão Martinho Lutero. Essa reforma só veio a acontecer após vários grupos decidirem sair do catolicismo romano, exigindo uma severa reforma política e religiosa na Igreja. A princípio, os movimentos mais interessados nessa reforma eram os luteranos na Alemanha, os presbiterianos na Suíça e os anglicanos na Inglaterra. Porém, o que você não sabe é que, embora a Igreja Batista também seja considerada uma igreja protestante, ela nunca fez parte da famosa Reforma Protestante, e tampouco ela veio surgir após a Reforma. E aí, ficou curioso para saber qual a verdadeira origem da Igreja Batista? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos aprender juntos. Embora muitas pessoas coloquem os batistas no mesmo grupo de protestantes, é historicamente incorreto afirmar que eles fizeram parte desse grupo. A razão para isso é simples. Os batistas nunca fizeram parte da Igreja Católica, portanto, não poderiam ter se rebelado e protestado contra ela na Reforma. Sendo assim, é impossível associar o grupo batista juntamente aos luteranos, anglicanos, presbiterianos e etc. Mas, se os batistas não surgiram na Reforma Protestante, a partir de quando esse grupo veio a existir? Eu sei. Você deve estar pensando, surgiram de algum outro movimento após a Reforma? E a resposta para o seu pensamento é, não. Eles também não surgiram de nenhum outro grupo após a Reforma. E a principal prova que temos para essa história são os registros da própria Igreja Católica. Embora a Reforma Protestante de 1517 seja a mais conhecida, é fato que existiu uma outra reforma dentro da mesma Igreja Católica, porém, ela é pouco lembrada. Ela é conhecida como o Segundo Concílio de Speyer, que aconteceu no dia 25 de abril de 1529. Este concílio católico foi feito para tomar ação contra os turcos e também diminuir o progresso dos luteranos e outros grupos reformadores que não concordavam com algumas atitudes do Papa. Basicamente, a reação dos príncipes luteranos era contra as decisões deste concílio. Então foi feito um protesto escrito e formal, que foi assinado e registrado pela própria Igreja Católica. Este protesto foi feito no intuito de proteger os grupos luteranos e reformados das decisões deste concílio, ou seja, esta foi a única maneira que eles encontraram de se defender dos abusos da Igreja Católica, ou seja, protestando. O renomado historiador eclesiástico Philip Schaff, em seu livro A História da Igreja Cristã, escreveu na página 692 que a partir deste novo protesto e apelo, os luteranos foram chamados pela primeira vez na história de os protestantes. Já na Enciclopédia Católica, tomo 7, página 495, a própria Igreja Católica confirma os escritos de Philip. Porém, o que é mais interessante nessa história é que este protesto, liderado por luteranos e alguns dos reformados, foram feitos apenas em benefício deles, ou seja, vários grupos, inclusive os batistas, ficaram de fora da proteção deste protesto. E a coisa se agravou ainda mais após esse novo protesto. Em uma carta expressa, luteranos e reformadores expressaram seu repúdio a outros grupos, principalmente os batistas. Eles escreveram assim: todos os anabatistas e pessoas rebatizadas macho ou fêmea, de idade madura, serão julgados e levados da vida natural à morte, por fogo ou espada ou qualquer outra forma, como pode beneficiar as pessoas sem julgamento prévio de juízes espirituais. Ou seja, os batistas que preferiram não se juntar ao protesto, consequentemente não receberam o nome de protestante, nem na Reforma de 1517 e nem no Concílio de Speyer em 1529. Mas afinal, quando foi mesmo que surgiram os primeiros batistas no mundo? A conversão batista liga a sua história à Era dos Apóstolos, ou seja, eles são uma sucessão dos apóstolos e da Igreja primitiva.
Eles arrogam para si o título de serem a única igreja que deu continuidade ao ministério de Jesus e dos apóstolos. Para provar isso, eles usam como base a própria história da igreja. Eles entendem que o nome dos batistas passaram por uma variação de nomes ao longo da história, até finalmente chegar ao termo batista. Primeiro eles foram conhecidos como os montanistas, depois foram chamados de novacianos, donatistas, albigenses, valdenses, até que finalmente, alguns anos antes da Reforma Protestante, eles finalmente foram chamados de batistas. A prova que a Convenção Batista tem para associar todos esses grupos ao movimento batista é que todos eles seguiam as mesmas doutrinas que os batistas, inclusive o batismo unicamente feito na fase adulta e a obrigatoriedade do rebatismo de pessoas que vinham de outras denominações. Nos dias de hoje, a Igreja Batista ainda é uma das maiores denominações cristãs do mundo e continua a levar pessoas para Cristo. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou da história da Igreja Batista. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida.